Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui para continuarmos nossa aula de Assembly MIPS e para a aula de hoje nós vamos mostrar aí como utilizar algumas diretivas, para criar variáveis, que representem endereços de memória sem necessariamente apelar para o acesso a endereços de memória na memória principal, mas para facilitar um pouco a programação em Assembly. Então nós vamos ver a diretiva aí Data, que permite cadastrar, registrar, definir variáveis, e a separação dessa diretiva com a diretiva text, que é a diretiva que representa o código em si. Além disso, vamos ver como trabalhar com entrada e saída de dados, apelando aí para o trabalho aí do sistema operacional com dispositivos de entrada e saída. Vamos ver como fazer. Aqui antes a gente tem um guia rápido do MIPS e é a partir dele que eu vou explicar o código que já está pronto para ganhar tempo lá no Mars, e eu vou explicando o que é cada coisa. Os registradores nós já vimos, essas informações aqui iniciais nós já vimos, só que em relação ao tipo de dados que nós não trabalhamos especificamente, Então aqui um resuminho, todas as instruções do MIPS são de 32 bits, 1 byte igual a 8 bits, óbvio. Half word é metade de uma palavra, lembrando que uma palavra são 4 bytes, porque uma palavra binária no MIPS tem 32 bits. Então meia palavra, half word, são 2 bytes. Cada byte 8 bits, 8 mais 8, 16, metade de uma palavra. E uma palavra 4 bytes, 4 vezes 8, 32 bits. Um caractere ocupa 1 byte na memória e um inteiro ocupa uma palavra, uma word, ou seja, 4 bytes na memória. Números são representados normalmente, caracteres entre apóstrofo e string entre aspas. Nós já vimos sobre os registradores, e aí nós temos aqui formatação de declaração de dados. Então, para nós declararmos dados no MIPS, aqui está explicando o simulador SPIN, mas é a mesma coisa no Mars. Você começa sempre a sessão de identificação de dados com a diretiva .data, ou data, se pronunciarmos em português. E os nomes declarados das variáveis são usados nos programas. Nós começamos sempre o nome de variáveis, eles são rótulos, por um nome seguido de 2 pontos. E variáveis sempre são uma forma de representar armazenamento na memória principal, e não em registradores. Então aqui tem um exemplo da sintaxe. Então aqui você tem o nome do teu rótulo, da tua variável, 2 pontos, espaço ou um tab tipo de dados, lembrando que os tipos de dados podem ser aqui não está especificando como registrar os tipos de dados, mas nós podemos ter uma word, a gente pode ter space, que representa bytes, quantos bytes nós queremos armazenar. Aí tem um byte especificamente, um único byte. O space dá o número de espaços a serem alocados, para reservar uma memória, por exemplo, para armazenar um vetor, um array. Nós usamos aí o tipo space. Para um byte é só byte mesmo. Para uma palavra, word. E aqui, quando na frente da word, quando a gente declara que var1, 2 pontos, ponto word, que é o tipo de dado, é uma palavra de 32 bits. E aqui colocando esse 3, significa que eu já estou armazenando esse valor nessa variável var1 do tipo word. E uma word, no caso aqui, é um inteiro. O inteiro no MIPS tem 32 bits. Então eu estou armazenando o inteiro 3 diretamente. Aqui, o array2
.space 40 está armazenando 40 bytes. 40 bytes, né? Você poderia representar por 10 inteiros. Porque cada inteiro são 4 bytes. 4 vezes 8, 32 bits, né? Então, 40 space 40, eu poderia armazenar 10 inteiros, ou, como cada space aqui é um byte, poderia armazenar 40 caracteres também. Ok? As instruções nós já vimos. Agora eu vou pular lá para a seção que fala sobre trabalho com entrada e saída de dados. Para a gente trabalhar com entrada e saída de dados, existem alguns códigos que ficam armazenados no registrador V0. O registrador V0 é um registrador de retorno. Então, quando nós trabalhamos com códigos armazenando esse código em V0, e aí a gente chama a execução do sistema operacional com a rotina aqui, né, syscall, nós estamos apelando para o sistema operacional tomar aí a ação. E aí, ao colocar lá, por exemplo, o código 1, eu estou dizendo para o sistema operacional, antes de syscall, que eu quero imprimir na tela um inteiro. Se por acaso o código for 4, eu quero imprimir uma string. Se o código for 5, eu quero entrar com o inteiro, a entrada de dados. Se for o código 8, eu quero ler uma string. E assim seguimos essa tabela. Eu preparei já um código aqui no Mars para ficar mais fácil a representação. Deixa eu ver se dá para colocar um zoom aqui na fonte, que a visualização não está das melhores. Aqui, o editor. E vamos aumentar aqui a fonte. Vamos ver se já fica legal. Melhorou, né? Então nós temos aqui no alto o começo do código com a diretiva .data, né, .data, que identifica aí a seção de declaração de variáveis. Seria o equivalente ao var, né, em algumas em algoritmo. Não sei se você já está vendo programação em C, penso que sim. É a área aí que você declara variáveis. Aí aqui a primeira variável é MSG, lembrando que variável representa armazenamento na memória principal, na memória DRAM. Então aqui eu dei o nome de MSG, é um rótulo, 2 pontos, e de que tipo que é essa variável. Ela é ASCII, estou dizendo que isso daqui é uma string. Quando eu ponho ponto ASCII-Z, estou dizendo que eu vou especificar uma string, delimitar uma string. Aí começa com as aspas e aqui está a minha string, que eu quero armazenar nessa variável MSG. E aqui no 1, outra variável é uma word. Então aqui vai reservar uma palavra de 32 bits. Eu estou usando como inteiro e já inicializando com valor 0 esse inteiro. E agora vem a seção de código. Tá? Aqui começa o código mesmo. Eu defini aqui também com essa diretiva glob L. Eu identifiquei aqui, abreviação de global, né? Qual é o meu rótulo principal, né? Meu rótulo global. Isso é mais útil quando você tem outros rótulos, outras rotinas aqui dentro, tá? O que seriam as funções na linguagem C, né? Uma função chamando outra. Então aqui é como se estivesse especificando aqui a função principal. Então aqui main, eu tenho o rótulo main, 2 pontos, e vem o código. Aqui eu estou especificando que o que vem abaixo é a solicitação, perdão, é a exibição da mensagem solicitando a digitação de um inteiro. Então o código para imprimir uma string é o 4, né? Como a gente pode ver aqui, ó, imprime uma string, código 4, que tem que ficar armazenado em V0. Para armazenar em V0, estou usando
a instrução LI, que é load immediate, né? Carregar imediato. Então carrega esse valor aqui constante para o registrador V0. Em seguida, carrega a mensagem no registrador A0. O que esse registrador A0 faz? Ele serve como primeiro argumento aí na chamada do sistema operacional, fica como sendo o primeiro argumento, pode ter mais, no caso aqui a gente tem apenas um argumento, é o primeiro argumento aqui na chamada da impressão aqui, quando executa aqui syscall, ele vai executar a instrução aqui de imprimir uma string. E aqui, como argumento, é string, fica no registrador A0, então o conteúdo, não, o endereço, né, na verdade, conteúdo não, o endereço de memória MSG, representado pela variável MSG, não sei qual é esse endereço, vai ser armazenado como primeiro argumento. Então, ao chamar aqui o sistema operacional, ele vai pegar lá, acessar esse endereço e imprimir a string que está lá. Em seguida, vai aparecer aqui, vai aparecer não, vai ser carregado o código 5 no registrador V0. O código 5 representa a leitura de um inteiro. E aí, de novo, passa a bola para o sistema operacional. Então, tem uma chamada aí de sistema. E o sistema operacional espera a entrada de dados via teclado. E o que for digitado no teclado é guardado de novo na variável de retorno, variável não, no registrador de retorno V0. E aí essa instrução SW é store word. Ela faz papel contrário de load word ou até aqui de load address. Ela vai pegar o que está armazenado em V0 e vai armazenar na memória principal. Vai armazenar lá na memória principal, na DRAM, na variável num1. E aí armazena esse inteiro lá em num1, o inteiro digitado pelo usuário. E em seguida eu peço para imprimir o inteiro que ficou armazenado. Antes disso eu tenho que carregar o imediato aqui no código 1 para V0, e o código 1 representa a impressão de um inteiro. Feito isso, carrego da memória, então agora operação inversa, né? Aqui está armazenando na memória e aqui está buscando da memória, carregando da memória o inteiro que ficou armazenado lá em num1, vou carregar como primeiro argumento aí na chamada do sistema. E aí, ao chamar o sistema, né, o endereço que foi pego aqui representando a variável num1, armazena aqui como primeiro argumento, o sistema operacional vai lá, vê o que tem naquele endereço, né, contido aqui em A0, e imprime o que tem lá. Na verdade, vai ser o inteiro que foi digitado pelo usuário. Agora vamos executar para ver. Deixa eu só ver aqui como é que eu mando limpar isso aqui. Acho que deu certo. Então, para executar, como a gente já viu na aula anterior, clico aqui nesse botãozinho de ferramentas, né, para ele, na verdade, processar aqui a montagem, né? E aqui ele vai executar o código. Olha aqui embaixo. Digite um número inteiro. E olha o que aconteceu. Olha o valor que está contido aqui. Ele ainda não registrou, né? Ele ainda, só quando eu digitar um número aqui que ele vai mostrar. Então ele está executando o código. Ele está na primeira chamada de sistema, que imprimiu uma string, digite um número inteiro, 2 pontos, e agora está esperando eu digitar algum valor. Digitei o número 5, e ao digitar o número 5, ele imprime em seguida aqui o número 5. Todo aquele código lá foi só para fazer isso aqui. Então, imprimiu
Deixa eu colocar aqui, deixar essa saída com o código. Então, o que aconteceu? Esse trechinho aqui, ó, até a chamada do sistema, é só para aparecer escrito digite um número inteiro. Ele imprime a mensagem na tela. Esse trechinho aqui, ó, é para a entrada de dados. Na verdade, aqui, né, é o código de entrada de dados, que me permite digitar o número 5, pressionar Enter e ele armazenar, né, o sistema operacional lê esse inteiro, seria o equivalente aqui a um scanf, né, na linguagem C. Ele pega o que foi digitado pelo usuário e armazena na memória. O scanf, então, é essa chamada do sistema junto com esse cara aqui, ó, esse SW, que vai armazenar o que ficou de retorno aqui pela chamada do sistema, em V0, e guarda na memória principal. Então seria como se fosse um scanf no 1, guardando lá no 1. Tudo isso daqui representaria o scanf. Isso daqui o printf, né? Lá da linguagem C. E finalmente aqui seria um outro printf mandando exibir o que tem na variável no 1. Então primeiro eu chamo o código que representa a impressão de inteiro. Aí ele carrega lá da memória o endereço de NUM1 para o registrador A0 e chama o sistema operacional para imprimir, né, para acionar aí o dispositivo de saída de dados e exibir aí o valor contido lá no endereço de memória que ficou armazenado em A0. E aí ele mostrou aqui, ó, embaixo, ó, 5. Podia ter mais uma mensagem, mas eu simplesmente mandei exibir o que tem na memória. 5. E aí está finalizado esse processo de trabalho com entrada e saída. Vou passar como atividade, como exercício, para vocês construírem um código usando essas instruções e as chamadas aqui ao sistema para trabalhar com entrada e saída e com variáveis aqui em cima, tá certo? Essa é a proposta da aula de hoje. Espero que você tenha entendido. Em caso de dúvidas, pode me fazer pergunta aí pelo fórum ou pelo canal da aula no Microsoft Teams. Vou criar esse canal lá. E também recomendo que faça a visualização, né? Veja de novo esse vídeo, tá ok? Até o nosso próximo encontro.